E isso é uma coisa muito interessante, né? E aí tô falando como leiga, mas é muito diferente quando você, de fato, aprende a aprender, né, Gustavo? Porque você vai saber como buscar informação, como fazer os seus filtros, você vai ter interesse e de repente, até conseguir entender para que momento o mundo está indo e o que você precisa aprender para estar atualizado, por exemplo, né? Meu pai, ele estudou em colégio de padre. Meu pai tem 75 anos, ele estudou em colégio de Uma educação padre, clássica. uma educação clássica. É, enfim, eu tenho tios, tias, né, freiras e padres e tal. E aí meu pai ia, teoricamente, ia seguir esse caminho. No fim, ele não seguiu esse caminho. Mas eu vejo meu pai e como ele lida com ler, com aprender, com buscar informação, de uma maneira muito diferente, mesmo em relação a outras pessoas da idade dele. Uhum. Cara, você anda com meu pai no centro de São Paulo, ele conta história, ele sabe, qualquer coisa que você vai conversar com meu pai, ele tem alguma experiência, alguma coisa pra contar. Meu pai tem muita facilidade em aprender língua, porque ele aprendeu latim. Uhum. E isso é muito interessante perceber isso e o quanto isso tem se tornado fundamental para esse novo momento que a gente Exato. vai Um vivendo, momento com né? inteligência artificial. Exato. Que eu consigo pesquisar e filtrar e ver que aquilo faz sentido e não faz sentido. E eu consigo não ser alienado ou dependente daquilo. De fato, a educação clássica, a gente está... alguns exemplos que você falou, é a contemplação, é a história, é o entender o quanto a história representa. Isso hoje... eu fiquei abismado com um exemplo. Eu fui num bombeiro, num batalhão de bombeiro, e falei, eu posso trazer os alunos aqui para eles verem seu dia a dia? E o bombeiro ficou até emocionado e falou assim, faz muito tempo que não vem um pessoal no dia do bombeiro dar um presente, mas ninguém vem aqui pedir para a gente ensinar alguma coisa, porque a gente não, ele falou, é a palavra dele, nós não estamos no livro deles. E olha como você acha que o bombeiro não tem alguma coisa para ensinar? Cara, e uma profissão extremamente importante, A inclusive, profissão né? importante, a cabeça do bombeiro, a velocidade, a disciplina, a reação. Ele sabe o que ele tem que vestir, o jeito dele trabalhar em equipe. Ele sabe que um tem que segurar a mangueira pro outro abrir. Todas essas coisas que são realidades da nossa vida, hoje, a gente tá tirando a educação das nossas crianças. Porque a gente tá achando que só passar esse conteúdo, que ele só ir de YouTube, ele vai viver. Eles não estão aprendendo a aprender e vivendo isso na prática. E isso, Juliana, gera um outro fator que a gente tem na sociedade hoje, que a gente tem eu amo o do it yourself, tá? Amo o DIY, mas eu vejo uma pessoa construir uma casa no YouTube. E eu tenho a sensação porque é só conteúdo, que eu ver um vídeo no YouTube de como alguém constrói uma casa, eu consigo construir essa casa também. Se eu pesquisar no ChatGPT como fazer uma receita, eu consigo fazer isso também. E aí a Juliana faz a receita e eu faço a receita, a do Juliana fica top e a do Gustavo fica horrível, seguindo a mesma receita. E é por quê? Porque nem tudo da nossa vida é só o conteúdo, é a vivência, é a experiência, é o jeito de fazer, é a busca, é a atenção, é o cuidado naquilo que isso nos torna humano. O que vai tornar a gente melhor do que a inteligência artificial? Não é mais o conteúdo. O seu pai não vai ter tudo na cabeça dele o que a IA tem. Só que o seu pai, com uma ferramenta que tem um baita conhecimento na mão dele, ele vai saber usar aquilo de uma maneira muito mais profunda. Muito mais crítica. Muito mais crítica. Sabendo direcionar melhor, sabendo filtrar o que vem, né, da tecnologia. E eu tenho falado que a gente, né, acho que nessa coisa com revolução industrial, pós-revolução industrial, a gente foi muito ensinado a trabalhar como máquina, né? A gente foi doutrinado a trabalhar como máquina. E a gente está num momento em que a gente vai inverter isso, né? Isso. A gente precisa trabalhar como pessoa, como ser humano. E se inverte na realidade. A gente veio no momento que as coisas são muito mais funcionais do que belas. Então, olha as casas antigas. Você acha ela mais formato de casa, mais bela do que as... Você vai numa casa antiga de madeira e etc. Você acha aquilo muito belo, é muito bonito. Só que a gente foi pra uma era que eu não preciso de uma casa bonita, eu preciso de uma casa funcional. Eu preciso de uma casa que esteja desse jeito, que tenha toda a funcionalidade. E a gente perdeu o senso do que é belo. A gente perdeu essa contemplação de olhar uma coisa e falar, nossa, isso aqui é bonito.
Cara, que Nossa. filosófico e que loucura, Gustavo. E é muito real isso, né? Não. Você vai nos condomínios modernos hoje, são todas casas quadradinhas, do mesmo jeito, com as mesmas cores. Se bobear no interior da casa, tem a mesma decoração, a mesma decoração. né? E aí você vai numa casinha, num chalezinho da Suíça ali, que é rústico, velho, antigão, você vai olhar aquilo e falar, nossa, que coisa bonita. Que vai cheio de rococó, cheio de detalhes, cheio de história, Sim, né?